trabalhadas, eles conseguem trabalhar melhor as pontas, as lanças, as pedras, mas ainda assim trabalhando com pedras, tá? E essa sedentarização e as ferramentas de pedra polida, que vocês precisam entender, elas vêm muito também a contribuir com a agricultura. Se você está se sedentarizando, significa que você não vai só sugar tudo que tem naquele local até acabar. Então você precisa repor, você precisa saber viver naquele local. Por isso vem a ideia da agricultura. Então aqui surge no Neolítico a agricultura. Aqui eu vou plantar, aqui eu vou comer e aqui eu vou ficar, entenderam? Gente, e aí um ponto muito importante que vem junto com a agricultura. Você cria também a tecelagem e a cerâmica. Por que isso aqui é importante? Ligado à agricultura, à sedentarização, à pedra polida. Melhores ferramentas, mais elaboradas, melhores técnicas, certo? Pode plantar e ficar aqui. Você vai começar a produzir tecidos, a tecelagem está aí para isso, porque isso impede você de ter que ficar migrando por conta de clima. Você pode construir um tecido para cobrir o seu corpo, então você pode suportar melhor o frio, você não precisa mais migrar, certo? E a cerâmica, ligado à agricultura, porque você passa a produzir vasos para guardar sementes, guardar e conservar sementes para poder plantar novamente, para ir poder plantando, para poder contribuir com a agricultura. Então vocês estão percebendo a importância dessa evolução tecnológica que vai de fato definir a sedentarização dos seres humanos? Então é isso, ó. E aí, além da agricultura, você também começa a ter um contato maior e domesticação de animais, ainda que de forma precária, gado, carneiro, mas já começa a ter algumas aves, mas já produzir, já criar para poder tirar o seu próprio sustento, inclusive dos animais, não só da agricultura, mas ainda da pecuária e de outros segmentos também. Tudo bem? E nesse período, porque estamos sedentarizando, estamos ficando, a gente passa a se organizar e você vai dormir em qual lugar, você vai ficar com qual lugar. Começa a surgir as primeiras noções familiares por laços sanguíneos. Não é que nem é hoje, tá? Não vai achando que é igualzinho hoje, não, mas os primeiros laços familiares no sentido de você vai ficar na minha casa ou na minha residência, que eram muito rudimentares, feitas de argila, de barro, mas você vai ficar aqui porque você vem do mesmo berço, você vem da mesma mãe, certo? Laços sanguíneos. E também começa a surgir, por conta disso, dessa sedentarização, uma divisão de trabalho, gente. Homens são considerados os defensores do lar e mulheres para os ofícios domésticos. Os homens passam a defender o lar, a proteger o lar, a cultivar, a plantar, tudo que está em volta do lar, tudo que envolve aí o lar, e as mulheres passam a cuidar desse lar de forma dos ofícios domésticos, a cozinha, a limpeza desse lar. Então foi algo que foi acontecendo, que foi sendo colocado por uma sociedade e depois isso foi se expandindo. E tudo é um processo de construção social, é importante que a gente saiba disso. Tudo bem? Só que aí a gente chega na famosa Idade dos Metais. Aqui é muito importante que vocês saibam que Idade dos Metais, 3.000 anos antes de Cristo a 1.000 antes de Cristo. A Idade dos Metais, ela, prestem bem atenção, a gente costuma dizer que essa Idade dos Metais, porque os números não são tão exatos, ela surge em fins do período da pré-história e entra na história, certo? Então já é um período de história. Eu diria a vocês, por que eu coloquei aqui? Para a gente ver essa diferenciação, porque é um modelo agora de transição, para a gente estudar as próximas sociedades, já que já estarão dentro da história, é um modelo, um processo de transição. A Idade dos Metais ela já está nessa transição, pré-história e entrando na história, tá? Finalzinho ali do Neolítico. O que a gente pode definir? Os metais são, a gente reduz o trabalho com pedra lascada, pedra polida, e começa a descobrir os metais. Cobre, bronze ou ferro. Eu ia falar ouro aqui, ouro não.
Ouro é metal mole, seria muito difícil aqui, porque a gente está pensando em ferramentas para construção, certo? Ferramentas mais consistentes e eficientes. Isso, logicamente, vai favorecer mais ainda a sedentarização. A gente continua. Sedentarizou? Ficou. Não tem mais nômade, certo? É claro que existem grupos nômades ainda, mas por outros motivos, inclusive, que até motivos culturais ao longo da história. Mas aqui a gente está falando por uma questão de necessidade, tá? Olha só, gente. Maior desenvolvimento agrícola por conta das ferramentas. Tem uma questão que eu acho que é muito importante, que quando abre uma aspas aqui, quando eu estudei história, a gente às vezes ficava muito tempo, às vezes uma aula inteira, discutindo ferramentas de trabalho agrícola. E eu falava, mas por que a gente está discutindo isso tal? Por que é muito tempo discutindo isso? A gente ficava muito tempo, de fato, discutindo o arado. Falava, o arado, por que o arado é importante? Porque o arado antigamente feito de pedra, tal, depois com metais, ele trabalha melhor a terra, facilita mais a sedentarização. Mas mais do que isso, unindo a ideia da cerâmica para guardar sementes, favorece o excedente. Você passa a ter melhores técnicas, produzir mais, tem excedente, sobra. O que significa isso? Sobra, certo? E isso favorece o quê? Os metais favorecem a fundição de moedas, então a gente já começa a dar um pouco de valor às coisas que estão sobrando, porque está sobrando, a gente tem que dar um valor para não ficar aqui, porque senão estraga também. A gente pode passar para frente, pode vender, pode trocar por outras coisas que a gente tem interesse. Fundição de moedas e favorece as trocas comerciais, gente. Olha só, moedas e trocas comerciais. Se está sobrando, vai desperdiçar? Não, então a gente vê o que faz, dá um valor, entenderam? Então por isso que a evolução tecnológica é muito importante, por isso que lá no tempo de minha de graduação eu ficava horas e horas discutindo sobre o arado. E também serve, logicamente, para fabricação de armas, porque essas sociedades começam a crescer, começam a gerar, inclusive, olhares de outras sociedades vizinhas, e é preciso se proteger. E aí as armas são muito importantes, inclusive, para formar os seus exércitos. Aqui a gente já entrou na história. Aqui a gente já está falando da história. Aqui a gente já está falando de sociedades muito mais complexas do que aqueles clãs lá do Paleolítico, como a gente falou, ou até mesmo do que os grupos familiares ligados a tipos sanguíneos no Neolítico. Aqui a gente já está falando de sociedades formadas, que a gente vai ter concepção de estados, o líder não vai ser mais só um líder de um clã, ele vai se tornar um estado, e é muito o que a gente vai ver nas próximas aulas, inclusive, certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, porque agora a gente precisa estudar sociedades. A gente vai entrar agora no ponto de estudo dessas sociedades para ver como que elas funcionavam. E essas sociedades estão saindo do Neolítico, entrando na Idade dos Metais, certo? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Beijo!